A paz do Senhor Jesus, meu querido irmão, a paz do Senhor Jesus, minha querida irmã. É um prazer nós estarmos juntos mais uma vez na gravação de mais um vídeo, tá bom? Mais uma vez eu desejo as bênçãos do céu, as bênçãos do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó sobre a tua vida, no nome do Senhor Jesus, tá bom? Que as ricas bênçãos do céu te alcancem nesse dia, tá bom? Que o Espírito Santo te abrace, trazendo paz, trazendo alegria, trazendo felicidade para você e para toda a tua família, no nome do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Para aqueles que não me conhecem, que vão acessar pela primeira vez o nosso canal, aqui quem vos fala é o vosso irmão em Cristo, presbítero Vanderlei, e nós somos ministro do Evangelho de Jesus Cristo. E aqui nós estamos no canal Palavras Viva, o canal que compartilha conhecimento com você. Vem comigo, meu irmão, e mais uma vez nós vamos compartilhar conhecimento. E o conhecimento que nós estamos adquirindo aqui é acerca da palavra na qual o apóstolo Paulo escreveu a sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 12. Nós pegamos esse texto desde o início para explicar para os irmãos, para explicar para aqueles que nos estão acompanhando quais são os dons espirituais. Porque nesse texto aqui de 1 Coríntios, capítulo 12, Paulo vai alistar e vai enumerar todos os dons espirituais. Todos eles são 9 dons. E o apóstolo Paulo vai classificar dentro de três classes de dons. O apóstolo Paulo classifica e enumera 3 dons em cada uma dessas classes. Por exemplo, a primeira classe são os dons que revelam alguma coisa. Esses 3 dons são operados e eles revelam alguma coisa. Nós já estudamos aqui a palavra do conhecimento, a palavra da sabedoria e o discernimento do Espírito. Esses são os 3 únicos dons que revelam alguma coisa. Depois também nós passamos a compreender os dons que falam, que dizem alguma coisa, que são operados através da expressão vocal. Também são 3 dons. Eles são dom da profecia, dom da variedade e interpretação das línguas. Esses 3 dons são através da expressão vocal. E depois também aqueles dons que fazem alguma coisa, que são os dons de poder. Dons de poder porque eles fazem alguma coisa, que é o dom da fé. Tá? Nós já explicamos isso aqui no canal, temos vídeo que fala sobre isso. Classificamos aqui os 4 tipos de fé, diferenciamos os outros tipos de fé do dom da fé, que é uma fé especial, que é a fé que faz alguma coisa em prol da pessoa própria. Quando a pessoa exerce o dom da fé, é um milagre para ela própria, ela não está operando um milagre para outrem, mas está operando um milagre para si própria através do dom da fé. Então, é o dom de operação de milagres, dom da fé e dom de curas. Esses são os dons que fazem alguma coisa, tá bom? Então, dentro dessas 3 classes, os dons de revelação, os dons que dizem e os dons que operam alguma coisa. Nós passamos a estudar também os dons, agora nós vamos passar a estudar acerca dos dons que dizem alguma coisa, tá? Nós estudamos os dons que revelam, os 3 dons que revelam, estudamos também já os dons que fazem alguma coisa, dom da fé, dom de operação de milagre, dom de curas. Esses dons fazem alguma coisa. Já agora nós passamos para estudar os dons que dizem alguma coisa, que é através da nossa expressão vocal. O Espírito Santo, Deus, nos usa através da nossa expressão vocal, que é o dom da expressão vocal, né? E nós vamos falar sobre eles. O primeiro que nós vamos pegar aqui para nós falar algumas coisas acerca dele, mas antes é o dom da profecia. Mas antes eu preciso que você me escute, que você que ainda que não é inscrito no canal, você se inscreva, tá? Ative o sininho das notificações, você clica na opção inscrever-se, tá? Depois você clica no sininho. Quando você clicar no sininho, aparece a opção todas. Você clica na opção todas. Assim, você estará pronto para receber as notificações dos vídeos que nós postarmos aqui no canal, tá bom? E nos ajude também compartilhando, tá bom? Você que gosta aí, deixe seu like, deixe seu comentário, mas deixe aquele comentário bonito, tá bom? Aquele comentário para nos dar engajamento aqui no canal e nos ajudar a crescer, tá bom? Nós vamos crescer junto e junto nós somos mais fortes para a glória de Deus, tá bom? Então vamos lá, nós passamos a estudar todos os outros dons, né? Que foram o dom de revelação, o dom que faz alguma coisa, e agora nós passamos a estudar agora, a partir deste momento,
o dom que diz, os dons que dizem alguma coisa, tá? Que é a profecia, tá? Esses 3 dons estão dentro dessa classe, daqueles que dizem alguma coisa. Preste atenção aqui para você aprender, tá? Acerca da palavra do Senhor. Os que dizem alguma coisa, o dom da profecia, tá? Dom de variedade de línguas e a interpretação das línguas, tá bom? O dom da profecia, nós vamos aqui diferenciar ele. Peço que você também assista até o final, tá? Por favor, assista até o final para você compreender, para você poder entender o que eu vou falar aqui. Você tem que assistir até o final, tá? Nós vamos diferenciar hoje aqui, porque tem o ofício de profeta, o ministério de profeta, e tem a profecia, o dom da profecia, tá? Então quer dizer que nós vamos diferenciar o que é profecia e o ofício do profeta, aquele que tem o ministério de profeta, porque o apóstolo Paulo aqui também vai falar sobre o ministério de profeta. E às vezes aquele que tem o dom, que está exercendo o dom da profecia, e o que faz também o dom da profecia, nós vamos ver aqui, tá? A finalidade, o objetivo do dom da profecia dentro da igreja, nós vamos ver aqui também já, tá? E às vezes aquele que está exercendo o dom da profecia, ele não é um profeta, ele está apenas manifestando no ministério dele o dom da profecia. Profeta, você vai ver que é outra coisa, necessita de algo a mais no seu ministério para ele ser chamado de profeta, tá? Porque às vezes aquele que está falando uma profecia, e nós vamos ver a finalidade da profecia, aquele que está falando uma profecia, às vezes ele não é um profeta, tá? Ele está exercendo o dom da profecia, tá? Agora, o que é profeta, ele precisa da manifestação de pelo menos mais dos 2 dons de revelação no ministério dele, para ele poder ser profeta. Você vai entender, assista até o final aqui, que você vai compreender o que eu estou falando aqui, tá bom? E nós vamos ler um texto da Bíblia primeiro. Peço que você também sente-se aí, tenha calma para aprender, tem que examinar, tem que cavar as escrituras para você poder descobrir as joias raras que tem nas escrituras sagradas, tá bom? Então, você pega a sua Bíblia, tá? Eu sei que a maioria aí talvez não vai pegar, não vai fazer isso, mas pelo menos 2 ou 3 pessoas aí, eu sei que vai se assentar comigo, vai pegar a Bíblia e vai atentamente ouvir o ensinamento que eu vou trazer aqui através da revelação da palavra de Deus, tá? A palavra, ela é revelada aqui, tá? Então, pegue sua Bíblia em 1 Coríntios, o primeiro texto que nós vamos fazer menção aqui é 1 Coríntios capítulo 13, capítulo 14, versículo 15, tá? 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1 ao 5, aliás. 1 Coríntios 14, a carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios. 1 Coríntios 14, 1 ao 5. Pegou? Pegou a sua Bíblia aí? Pegou aí um copo d'água aí? Então assente-se e estude comigo. Vamos fazer a leitura. O apóstolo Paulo escreve assim, ensinando a igreja aos Coríntios, ele vai escrever, instruindo a igreja, seguir o amor e procurar com zelo os dons espirituais. Preste atenção agora aqui, que dá ênfase no dom que nós vamos estudar aqui, que é o dom da profecia. Mas ele diz, mas principalmente que profetizeis. Ou seja, ele está instruindo a igreja, seguir o amor, procurar com zelo os dons espirituais, mas principalmente o dom da profecia, no primeiro versículo. Aí ele vai dizer a diferença, né, e o valor do dom da profecia, que é maior do que o dom de línguas estranhas e maior do que o dom de interpretação das línguas, tá bom? Porque ele vai dizer assim, pois o que fala em outra língua não fala a homem, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Eu quero parar aqui, anotar aqui esse texto, para você ver a finalidade do dom da profecia. Preste atenção. E você vai entender que no dom da profecia, o dom da profecia não contém elemento de revelação. Já falamos que os únicos dons que revelam é o dom da palavra do conhecimento, o dom da palavra da sabedoria e o discernimento de espírito. No dom da profecia não tem elemento de revelação.
aquele que está sendo usado na profecia, está aqui o objetivo. Já falo para você aqui, o que profetiza, ele profetiza aos homens, à igreja. Ele profetiza aquele que está ouvindo ele na igreja. Mas qual é a finalidade? A finalidade é edificar, exortar e consolar aqueles que estão ouvindo. Note que esse é o objetivo, anote aí o objetivo da profecia, do dom de profecia. Não contém elemento de revelação, mas quem está profetizando fala aos homens. Fala para quê? Para edificar, para exortar e para consolar. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que profetiza fala aos homens edificando, exortando e consolando. Esse é o objetivo do dom da profecia. Veja que não contém elemento de revelação na profecia. Agora vamos continuar o texto aqui até o versículo 5. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quisera que vós todos falassem em outras línguas, muito mais, porém, que profetizeis, pois o que profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba a edificação. Eu quero parar também nesse ponto aqui e ler mais um ponto para você aqui. Aqui foi o texto bíblico que nós lemos. Nós vamos ler um ponto aqui muito interessante. Eu já explico algo para você aqui. Nesse trecho das Escrituras, Paulo ele está nos ensinando a procurar com zelo os dons espirituais, mas especialmente o da profecia. Mas isso não significa que não devemos desejar os demais dons, mas temos de colocar essa capacitação sobrenatural em primeiro lugar. A capacitação sobrenatural da profecia, colocá-la em primeiro lugar. No final do capítulo, o apóstolo Paulo repetiu: portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar e não proibais em falar em línguas. Dessa maneira, escrevendo pela inspiração do Espírito Santo, ele enfatizou a importância do dom da profecia. Ele diz que o dom da profecia é superior ao desses três dons aqui, que dizem alguma coisa. O dom da profecia ela é superior aos outros dois dons, que serão o dom de interpretação e o dom de variedade de línguas. Ele é superior por quê? Porque a sua finalidade, a finalidade da profecia é edificar, é exortar, é consolar. Visto que o dom de línguas estranhas, ele sozinho, ele não consegue trazer essa finalidade de exortar, de consolar, tá? Ele não consegue trazer essa finalidade de exortar, de edificar, de consolar. O dom de línguas estranhas sozinho. Agora, se o dom de línguas estranhas for acompanhado com o dom da interpretação da língua, aí sim, aí ele equivale e tem o mesmo valor do que o dom de profecia sozinho. Porque línguas estranhas com profecia, ele já consegue exortar, já consegue consolar e já consegue ensinar a igreja, tá? Por isso que o dom de profecia ele é superior, porque ele sozinho, ele exorta, ele edifica, ele consola a igreja. Você entendeu? Está me compreendendo o valor? Por isso que o apóstolo Paulo disse, mas principalmente procure os outros demais dons, mas principalmente procure o dom da profecia. O dom da profecia, que a finalidade dele é edificar, exortar e consolar a igreja. Já já nós vamos ver o significado aqui dessas palavras aqui, edificar, exortar e consolar. Edificando, exortando e consolando. Nós vamos ver, tá bom? O dom da profecia e o ministério do profeta. Entenda, o dom da profecia não deve ser confundido com o cargo profético, tá? O dom da profecia não deve ser confundido com o cargo profético. Olhe para cá, preste atenção. Preste atenção. O dom da profecia não pode ser confundido com o cargo profético. Você vai ver que o apóstolo Paulo vai falar sobre o cargo profético, tá bom? Você vai ver, nós vamos ler o texto aqui, você vai ver. O cargo profético não deve ser confundido com o dom de profecia. Nós vamos ver aqui detalhadamente esse negócio aqui, tá bom? Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo de número 13. Dessa maneira, percebemos
facilmente que no dom da profecia não há revelação. No cargo de profeta já, porém, frequentemente vemos a revelação ser ministrada, até mesmo como profecia. No cargo profético, o profeta está ministrando uma revelação através de uma profecia, tá? Mas o dom de profecia em si não tem elemento de revelação, mas seu objetivo exortar, consolar e ensinar. É interessante notar também a diferença entre a profecia no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Vamos diferenciar aqui e ver a diferença entre a profecia, né, no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Vamos lá. No Antigo Testamento, ela é essencialmente para predizer eventos futuros. No Antigo Testamento, a profecia é usada para predizer eventos futuros, ao passo que no Novo há uma mudança forte para a proclamação no dom da profecia. Não há predição para o futuro no Novo Testamento. Você entendeu, né? No Antigo Testamento, a profecia ela contém essencialmente um elemento de uma revelação para um evento futuro. Já no Novo Testamento, a proclamação do dom da profecia não contém predição alguma para o futuro. Paulo disse à igreja em Corinto que ela devia procurar profetizar e desejar os dons espirituais, mas muito mais a profecia. Ele completou ainda que Deus colocara na igreja, primeiramente, preste atenção agora aqui, você vai ver que existe, o apóstolo Paulo vai falar sobre um cargo profético, tá? Um cargo profético, ou seja, um profeta que exerce um cargo, uma pessoa, um homem chamado por Deus, que exerce o cargo de profeta, que é um profeta, tá? Que ele tem a manifestação de mais dois dons no seu ministério, não é só o dom de profecia, tá? Ele tem esse homem que exerce o cargo profético, tem no seu ministério, e exerce no seu ministério, se manifesta no seu ministério, mais dois dons, não é só o dom de profecia, mais dois dons, que é um dos dons, os dois dons daqueles que revelam alguma coisa, se manifesta no seu ministério. Presta atenção, ele completou ainda, né, e colocou na igreja, olha só, em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28, a parte A, você vai ver, primeiramente, Deus colocou na igreja, primeiramente apóstolos, e em segundo lugar, profetas. Veja aí na sua Bíblia, profetas. Aqui nós estamos falando de um cargo, tá? De um ministério de profeta, um homem que exerce o ministério de profeta. Não é só alguém que está em operação no seu ministério, o dom de profecia, tá? Esse profeta aqui não é um homem que tem apenas exercendo em si o dom da profecia, mas um homem que tem no seu ministério, na sua chamada, mais dois dons de revelação para ele poder exercer e ser confirmado como um profeta. Em terceiro, doutores. Deus colocou na igreja primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, e em terceiro, doutores. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28, a parte A do versículo. Veja como a Bíblia diferencia aqui cargo de profeta e aquele que apenas profetiza, aqueles que apenas exercem o dom da profecia. Mas depois Paulo vai perguntar o seguinte, no mesmo versículo, ali, 28, ele vai perguntar, mas porventura são todos apóstolos? O apóstolo Paulo perguntando, escreveu a carta perguntando à igreja de Corinto. Deus exerceu na igreja, primeiramente, apóstolos, em segundo lugar, profetas, e em terceiro, doutores. Mas aí ele vai continuar o versículo, continuar a sua carta ensinando a igreja, e ele vai perguntar, mas porventura vocês todos são profetas? Vocês todos são doutores? Vocês todos são apóstolos? Se eles fossem responder, a resposta é não. Não são todos apóstolos, não são todos doutores, não são todos profetas. Preste atenção, não são todos que vão exercer esses cargos aqui, mas já Paulo, através da revelação do Espírito Santo, tá, instrui todos buscarem os dons espirituais. Então veja que a profecia é para todos. A profecia, o dom da profecia é para todos buscar. Ele disse seguir o amor e procurar com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis, ou seja, mas principalmente o dom da profecia. Então o dom da profecia é para todos buscar, mas nota aqui que esses ministérios, apóstolos, profetas e doutores, não é para todos.
Ele escreve que Deus coloca primeiro na igreja apóstolos, profetas e doutores, e depois ele pergunta: vocês todos são apóstolos? A resposta é não. Vocês todos são doutores? A resposta é não. Vocês todos são profetas? A resposta é não. Então há uma diferença entre aquele que exerce o dom profético, o dom da profecia, e aquele que exerce o dom de profeta. Tem uma diferença aí. Você acredito que já deu para você compreender. Mas depois Paulo pergunta: são todos apóstolos? A resposta é não. Se o profetizar transformasse um indivíduo em profeta, Paulo estaria contradizendo a si mesmo. Entretanto, o fato de alguém ter profetizado não o transforma em profeta. Não o transforma em profeta. O fato de alguém ter profetizado não o transforma em profeta. Preste atenção. Nós já começamos a diferenciar, e acredito que já deu para você pegar alguma coisa aqui entre essa diferença, aquele que tem o dom de profecia e aquele que exerce o cargo de profeta, tá? Já deu para você saber, tá? Então vamos lá, vamos continuar aqui lendo mais um ponto aqui. O fato de alguém ter profetizado não significa que ele é um profeta, tá? Não significa que ele se transformou num profeta, significa apenas que a pessoa exerceu o simples dom da profecia, tá? Por exemplo, um rico tem dinheiro, todos temos dinheiro, mas nem todos nós somos ricos. Então, nem sempre que um cristão profetiza, ele pode ser reconhecido como profeta. Está entendendo? Pois este terá mais dons do Espírito em operação do que apenas o dom da profecia. Um profeta tem mais dons em operação do que apenas o dom da profecia. Nós vamos ler um texto bíblico aqui, você vai entender melhor a diferenciar isso aqui, tá? Você vai aprender a diferenciar quem está exercendo apenas o dom da profecia e quem é realmente um profeta, quem foi chamado realmente como ministério, né? Exerceu o ministério, o cargo de profeta, tá? Pois bem, nem sempre que um cristão profetiza ele pode ser reconhecido como profeta, pois este terá mais dons do Espírito em operação do que apenas o de profecia. Ele tem dons de revelação operando além do dom da profecia. É o que eu estava dizendo, presta atenção. Um profeta tem mais dons operando no seu ministério do que apenas o dom da profecia, tá? Logo, aquele que está exercendo o dom profético, o dom da profecia, não é reconhecido como profeta. Paulo recomendou ainda em 1 Coríntios 12, 29, e fala em 2 ou 3 profetas. Olha só, presta atenção. As pessoas exercendo o cargo, Paulo ensinando à igreja o modo dos profetas exercerem ou a usarem seus cargos profetas dentro da igreja. Ele disse, e fala em 2 ou 3 profetas, e outros julguem. Depois, no versículo seguinte, ele conclui, mas se a outro que estiver assentado for revelado, preste atenção, deve falar 2 ou 3 profetas. Mas se um profeta estiver sentado, veja aqui que vai manifestar outros dons, tá? O dom de revelação, ele disse assim, fale 2 ou 3 profetas, mas se há outro profeta que estiver sentado for revelado alguma coisa, veja aqui que o apóstolo Paulo já está falando que vai se manifestar na vida do profeta que está sentado. Se manifestar o dom de revelação, ou a palavra do conhecimento, ou a palavra da sabedoria, aí aqueles que estão falando devem se assentar e dar lugar para aquele que receber a revelação da palavra do conhecimento ou da palavra da sabedoria. Mas se o outro que estiver assentado for revelada, isto é, a outro profeta for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. Neste texto, Paulo ensina a respeito da revelação. O profeta teria também em operação esses outros dons da revelação. Isso é um profeta, tá? Você vai ver que o texto já nós vamos passar para o texto aqui, você vai entender melhor aqui, em Atos dos Apóstolos, capítulo 21, versículo 8 ao 11, se você quiser ir abrindo a sua Bíblia aí. Sendo assim, para ocupar o cargo de profeta é necessário ter operando em seu ministério o dom da profecia, e mais pelo menos 2 dons da revelação, ou a palavra da sabedoria ou do conhecimento, ou o dom de discernimento dos espíritos, tá? O profeta tem que ter operando em seu ministério, em sua chamada, não só a profecia, que serve para exortação, consolação e para ensinar. Tem que ter se manifestando no seu ministério, em si ali,
os dons de revelação, ou a palavra do conhecimento, ou a palavra da sabedoria, ou discernimento de espíritos. Esse é o cargo de profeta, aquele que é profeta. Não devemos, portanto, confundir o cargo de profeta com o simples dom da profecia, que os cristãos são exortados a procurar com zelo. O dom da profecia é para os filhos de Deus em geral. O dom da profecia é para os filhos de Deus em geral. Pois o Senhor não nos teria ordenado procurar com zelo o que não está ao nosso alcance. Se Deus exortou Paulo escrever através do Espírito Santo os cristãos buscar com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar, então é que está ao nosso alcance. Visto que todos podem profetizar, mas nem todos são profetas. Todos podem profetizar, mas nem todos são profetas. Isso aqui, meu irmão, é uma carta do apóstolo Paulo, transmitida à igreja de Coríntios, ensinando a igreja de Coríntios naquela época, naquele ano mais ou menos dos 55 depois de Cristo, mais ou menos. Mas esta lição serve para nós hoje também, com certeza, sem sombra de dúvida. Esses ensinamentos aqui que o apóstolo Paulo traz ao Coríntios são ensinamentos valiosos, a ordem do culto, como exercer os dons proféticos, como operar dentro da igreja, como deixar se manifestar dentro da igreja os dons proféticos. Ele estava ensinando lá, mas hoje aqui essa palavra tem o mesmo valor, tá? O Espírito Santo continua a querer nos ensinar como usar os nossos dons espirituais dentro da igreja, para nós não ficarmos em confusão, não ficarmos confundindo o que é profecia, o que é o dom, o cargo de profeta. Veja, note, segundo a Bíblia aqui, que é uma diferença entre aquele que exerce o dom da profecia e entre um profeta. Porque eu posso exercer o dom de profecia, trazer uma profecia, exortando, ensinando a igreja, tá? Exortando, ensinando a igreja. Mas eu posso não ser um profeta. Para mim ser um profeta tem que se manifestar em mim algum dos dons de revelação, ou a palavra do conhecimento, ou a palavra da sabedoria, ou discernimento de espírito. Tendo esses mais dons revelados no meu ministério, aí sim eu posso ser classificado como profeta, tá bom? E nós vamos falar aqui de um profeta respeitadíssimo e conhecidíssimo naquele tempo ali. Você vai ver em outro texto bíblico, esse mesmo profeta aqui, Atos dos Apóstolos capítulo 21, versículo 8 a 11, você vai ver em outro texto que ele era um apóstolo, um profeta com um ministério reconhecidíssimo. As pessoas respeitavam as suas predições. Você vai ver num texto bíblico, eu falei na outra lição, não me lembro o texto agora, mas eu falei que esse profeta predisse que haveria de vir uma grande fome. Ele era tão respeitado, ele era tão reconhecido o seu cargo de profeta, que quando ele predisse que haveria de vir uma grande fome, os discípulos imediatamente começaram a enviar socorro para as pessoas daquela região, mandando mantimento, porque eles tinham certeza que a predição daquele profeta iria acontecer. Um profeta reconhecido, mas um profeta não exerce tão somente o dom da profecia. Ele prediz alguma revelação e um profeta deve ser julgado, tá, para ele ser reconhecido. Qual foi a última predição desse profeta? Aconteceu? Eles vão analisar e vão julgar. Se aconteceu, aquele profeta ali, aconteceu a última predição dele, as pessoas vão respeitá-lo. Vão saber que aquilo que ele prediz realmente vem da parte de Deus. Ágabo era dessa forma, tá? 1 Coríntios 21, 8 a 11. E nós vamos ver e diferenciar nesse texto aqui, nós já vamos encerrar, mas nós vamos diferenciar nesse texto aqui, tá? O dom da profecia, pessoas exercendo o dom da profecia, e diferenciá-las com Ágabo, que era realmente um profeta, e que não tinha apenas profecia, mas tinha dons de revelação no seu ministério. Vamos ler o texto, então, Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 21, quer dizer, Atos dos Apóstolos, capítulo 21, versículo 8 ao 11, diz assim, Atos dos Apóstolos, 21, 8 ao 11, preste atenção. No dia seguinte, partindo dali, Paulo e nós, que com ele estávamos, chegamos a Cesareia, e entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas, donzelas, que profetizavam. Preste atenção aqui. Eu li até aqui, nós vamos até o 11, mas eu li até aqui.
Eles foram, o apóstolo Paulo, sua equipe, vamos dizer assim, Lucas estava também, tá? Lucas, que escreveu o próprio texto, ele estava também nesse dia. Então ele escreve que eles entraram na casa de Filipe, onde havia cultos realizados já, onde eles faziam culto ali. E esse Filipe, o evangelista, tinha 4 filhas, e essas filhas de Filipe, elas exerciam o dom da profecia. Não significava que elas eram profetas, elas exerciam o dom da profecia, porque no versículo 9, Lucas escreve que essas filhas de Filipe, essas 4 filhas de Filipe, elas profetizavam. E qual era a finalidade das profecias dela? Era exortar, era consolar e ensinar. Essa era a finalidade do dom de profecia na igreja ali, que essas donzelas, que filha de Filipe, exerciam na igreja. Elas profetizavam. Tinha 4 filhas, donzelas, que profetizavam. Aí ele vai continuar dizendo, e demorando-nos ali por muitos dias, preste atenção agora que vai entrar e exercer aqui um homem que tinha o cargo de profeta. Exercia o cargo de profeta. Ele não tinha apenas o dom da profecia. Presta atenção que no ministério desse homem aqui, o que diz a Bíblia, vai se manifestar não só o dom da profecia, mas o dom da revelação. Presta atenção, ele diz no versículo 10, e demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta por nome Ágabo, e vindo entre conosco, tomou a cinta de Paulo, e ligando seus próprios pés e mãos, disse, isto diz o Espírito Santo. Presta atenção aqui, eles demoraram ali, aí veio da Judéia um profeta por nome Ágabo, vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo e ligando seus próprios pés e mãos, disse, isso diz o Espírito Santo. Veja bem aqui, assim ligarão os judeus em Jerusalém o varão de quem é esta cinta e o entregarão nas mãos do gentio. Pronto, aqui já vimos que não significava que as filhas de Filipe profetizavam que elas eram profetas. Mas quando as filhas de Filipe profetizavam, elas não receberam nenhuma revelação acerca do apóstolo Paulo que já estava ali. Aí quando chega um profeta, exerce nele um ministério de revelação da palavra da sabedoria, que é uma revelação sobre o futuro. E Ágabo tem uma revelação acerca do apóstolo Paulo. Ele pega a cinta do apóstolo Paulo, amarra seus pés, amarra sua mão e tem uma revelação sobre o futuro do que vai acontecer com o apóstolo Paulo. Ele diz, assim ligarão os judeus em Jerusalém o varão de quem é esta cinta e entregarão nas mãos dos gentios. Veja a predição, veja que se manifestou aqui no profeta Ágabo o dom de revelação. Então isso aqui é muito sério, de como nós vamos exercer o nosso cargo, de como nós vamos administrar o nosso cargo diante de Deus, meu querido irmão. Isso aqui é muito sério e devemos aprender com o apóstolo Paulo. Como ele ensinava a igreja de Corinto, assim nós devemos aprender também a manifestar os dons que há em nós, para que não haja confusão, como diz o ditado, para que nós não saiamos por aí dando profetada. Às vezes nós falamos tantas coisas, queremos adivinhar as coisas, falamos coisas que eu já vi isso, não quero citar nomes aqui, mas eu já vi isso, pessoas falarem coisas, depois quebram a cara, se decepciona, porque não estão usando corretamente os dons espirituais, tá? Não devemos misturar as coisas. Profecia, dom de profecia não contém elemento de revelação. Para você se manifestar com o dom como um profeta, tem que haver em você, no seu ministério, um dos dons de revelação, ou a palavra do conhecimento, né, que é revelação sobre o passado ou sobre o presente, ou a palavra da sabedoria, que é uma revelação sobre o futuro, ou o discernimento do espírito, que é uma revelação de uma visão dentro de um âmbito espiritual, e você passa a conhecer e identificar os espíritos, se eles são bons ou são maus, tá bom? Aqui eu acredito que deu para você aprender alguma coisa. Você que me acompanhou até o final aqui, nós já estamos encerrando. Eu quero só aqui um texto para você memorizar, eu vou anotar aqui. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Então, a profecia, o que ela é? A profecia é um pronunciamento sobrenatural em um idioma conhecido, tá? Profecia não contém elemento de revelação, profecia não contém simbologia, profecia
não contém algo para confundir a tua mente. Profecia é para edificação sua. O que te edifica é aquilo que você entende, é para ensino. Então, o que te ensina é aquilo que você entende, é para exortação, o que te exorta é aquilo que você entende. Então, profecia não contém nenhum algo oculto. Profecia é um pronunciamento sobrenatural em um idioma conhecido. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe, tá bom? Muito obrigado a você que acompanhou até aqui o vídeo. Aí você aprendeu a diferenciar o que é o dom de profecia e o cargo de profeta, tá bom? O apóstolo Paulo nos instrui a buscar com zelo todos os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar, porque quem profetiza ensina, quem profetiza exorta, quem profetiza corrige a igreja. Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo e que o Divino Espírito Santo, em sua santa revelação, te ajude a compreender os dons espirituais que há em ti e a despertar os dons espirituais que há em ti. Deus te abençoe, meu querido irmão, minha querida irmã. Até a próxima, no nome do Senhor Jesus. Mas não se esqueça de nos ajudar compartilhando, deixando seu like, deixando seu comentário aí para ajudar no canal. Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus. Fica com Deus. Até a próxima, meu querido, em nome do Senhor Jesus. Amém.